É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá, você assiste e escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast do fim dos tempos. Meu nome é André Guasti, estou aqui novamente com o BD, que acabou de me dar um banho com um copo de água aqui, molhou meu computador todinho, né, BD? É para purificar o Botafogo, tirar todas as energias ruins. É verdade, isso aqui deixar é o banho, agora a limpeza, arruda. Deixar o Botafogo zerado para... Saudações alvinegras a todos, então estamos aqui no nosso 20º episódio, BD. Chegamos aí a 20 episódios, o segundo bloco sobre provas penais. Eu acho que a gente vai fazer uns 4 blocos também. Eu acho que talvez até supere o nosso podcast do júri aqui, porque, como eu falei no podcast anterior, é um tema que o BD, né, tem a tese de doutorado dele escrita, é um tema muito bacana dentro do processo penal, que tem muitas discussões, e a gente vai aqui tentar falar o máximo que a gente puder. Eu tô lendo as perguntas que foram encaminhadas aqui no Instagram, acabei de publicar a foto aqui do acidente, para que a galera perceba que a gente faz aqui quase ao vivo, né, a gravação. Quem me conhece sabe de tudo, sabe que eu sou desastrado. Eu também sou. Isso aqui, em um episódio anterior, eu também derrubei, só que eu consegui derrubar pro lado de lá e não caiu no meu computador. Agora ele foi premiado aqui, mas ele vai passar, não tem problema não. O dia que eu tiver a mente do BD, que eu posso vir pra cá sem o meu roteirinho, aí eu não vou ter esse perigo de molhar o computador. Nada, foi mal. Nada, tá zerado aqui. Isso aqui é só uma aguinha. Então, pessoal, a gente na último podcast a gente falou... vou lembrar também do nosso e-mail, né, pessoal? Processo Penal Ragnarok@gmail.com. Tenho respondido alguns e-mails do pessoal que tem mandado questionamentos, mandado perguntas, mandado sugestões. Também pelas nossas redes sociais, né? @guache_andré, @bdjúnior. No meu caso, o Insta e o Twitter é o mesmo. E do BD lá no Twitter tem o Papão do Paysandu aí. Papão da Curuzu. Exatamente. Não é isso? E a gente falava então sobre os princípios relativos às provas penais. Terminamos ali de falar sobre o princípio da não autoincriminação, né? Inclusive falamos daquele podcast anterior acerca da interpretação sobre a não autoincriminação. A gente não vai se aprofundar muito, porque a gente quer falar mais sobre a questão probatória mesmo. E a gente vai entrar efetivamente num dos principais temas de provas penais, que é os sistemas de apreciação das provas penais. Vou fazer um breve esforço histórico aqui para a gente depois ir comentando um a um, né? Nós tivemos aqui de uma forma primitiva, nós falamos aqui de um sistema étnico ou pagão, acho que é o primeiro sistema que nos é conhecido. Essa apreciação era ao sabor do juiz, né? Ao sabor das impressões do juiz, que fazia essa avaliação de acordo com a sua experiência, né? Por isso até que você tem uma tradição de que hoje não, porque nós temos um sistema constitucional diferente, mas quem era nomeado juízes antigamente eram os mais velhos, porque eram considerados os mais sábios, né? Então essas regras de experiência num sistema empírico é que gerava esse sistema pagão, né? O sistema religioso ordalho, você começa a ter uma espécie de julgamento divino, né? Então você tem relatos, tem filmes que a gente consegue enxergar e que não é hollywoodiano, é verdadeiro. Então a pessoa era testada, então se decidia da seguinte maneira: 2 pessoas subiam num tronco, ficavam de braços abertos, e aquele que aguentasse mais, quase uma prova do Big Brother Brasil, né? Aquele que aguentasse mais tempo naquela posição era porque Deus queria que ele tivesse razão no processo. Ou então andar sobre brasas, segurar barras de ferro incandescente.
Ou se não queimar, significa que ele tem razão, enfim. Por lado da montanha do rio, tinham vários casos, a questão era essa, Deus não ia permitir que o inocente fosse condenado, jogava para ele a responsabilidade, só que às vezes a ordalha criava situações totalmente impossíveis do ponto de vista... Irracionais, né? Até por isso que é chamado também sistema irracional. Aí viemos com uma evolução, digamos assim, o sistema legal, o sistema tarifado, né, que chama legal, tarifado ou formal, que existe bem resumidamente, porque depois a gente se aprofunda um pouco, uma vinculação do juiz, né, a critérios definidos do legislador, quase como uma pontuação, né, tal prova vale X, ou outra prova vale X mais 1. O sistema do livre convencimento motivado, que é o sistema da livre persuasão racional, que é a regra, né, dos procedimentos, dos ordenamentos processuais, especialmente após os códigos napoleônicos. Eu acho que é a regra, não é o único, mas é a regra. É o que nós chamamos de liberdade restrita do juiz, né, porque ele precisa, evidentemente, fundamentar. Sistema da íntima convicção, que é uma decisão independente aí de qualquer fundamentação e a revelia de provas. E nós temos, dentre esses sistemas que eu citei, 1, 2, 3, 4, 5, 3 deles ainda estão presentes expressamente no Código de Processo Penal. O sistema de prova tarifada, o sistema do livre convencimento motivado, que é a regra, né, que, digamos, é o principal e que sofre muitas... Lenny Streck, por exemplo, adora o livre convencimento motivado. Ironia, né, pessoal? E o sistema da íntima convicção presente aí no Tribunal do Júri também. O Ferraioli no Direito e Razão, vale a pena ser lido, ele mostra essa oscilação histórica, ora privilegiando a prova tarifada, tirando poderes do juiz, dizendo que isso daria mais segurança, e ora os sistemas migrando para uma ampliação do poder do juiz, no que tange a valorar cada uma das provas. Então, assim, esta oscilação ela é mundialmente histórica, não é só linear, né? A gente faz isso aí como realmente houve essa evolução, mas acaba que, como o André bem colocou, você coexiste mais no sistema. Você acaba que não consegue ter um sistema eu fiquei puro, colocando, né? como se tivesse sido também basicamente numa linha do tempo, mas não é propriamente isso, né? Acho que ficou bem explicado. Então vamos começar, como diz o Matuto, do começo. Sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional, o que significa? Vou ler aqui o artigo 155, que é base, né, do nosso Código de Processo Penal, da previsão do sistema do livre convencimento motivado. E nós temos inúmeras discussões sobre o livre convencimento motivado. Há muitas críticas, há muitos elogios. E há várias exceções. E há várias exceções e há várias correntes, como tudo dentro do processo penal e do penal. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos, colhidos na investigação, ressalvados as provas cautelares, não repetíveis e provas antecipadas. Então vamos lá, o 155 ele é um ponto de partida mesmo da ideia de livre convencimento, da ideia de persuasão racional. O primeiro ponto importante aqui é dizer o seguinte: o juiz ele deve apreciar tanto a questão fática quanto a questão jurídica no livre convencimento. Então ele abrange tanto uma matéria dos fatos quanto da matéria de direito. Isso não quer dizer aquilo que a população se confunde muitas vezes, de dizer assim, o juiz decide como ele quer. Isso não significa que você tem poder para modificar situações fáticas e situações jurídicas. Quando se fala em uma livre apreciação, para mim a melhor forma de definir livre convencimento motivado é a seguinte: todas as provas são relativas. Não existe hierarquia entre as provas. Para mim essa é a melhor forma de definição. O que significa? Olha, tudo depende. Uma testemunha pode ganhar de um documento, uma perícia pode ganhar ou não, uma filmagem pode, tudo vai depender do que aquilo revelar, do contexto probatório. Um indício pode ser forte, pode ser fraco, pode ser leve. Então você vai ter várias subdivisões. A ideia é, veja, existem várias formas de provar, não existe um único meio de prova. E em cada caso concreto, nós vamos ver qual é o peso adequado para dar aquela prova. Então essa que para mim é o grande problema, ela dá uma liberdade
E aí que eu acho que tem que ter cuidado, o novo CPC tirou o livre, ficou só convencimento motivado, porque havia uma má interpretação que o livre podia dizer o seguinte, a testemunha disse, não aconteceu isso, o juiz disse, aconteceu. Não, o livre não é isso. O livre não é para transformar preto no branco, quadrado no círculo, como era antiga coisa julgada. Ele até pode fazer isso, desde que ele fundamente com as provas existentes no processo que aquela testemunha mentiu. Aí tudo bem. Tudo bem, se você consegue comprovar, mas aí você fundamenta. Um ponto só acrescentando com tá relação... Quente, o cara vem de casaco e reclama de calor, e tá gordo. é que além da inexistência de hierarquia entre os meios de prova, né, é que não há nem limitação aos meios de provas regulamentados em lei, o que eu falei no início. O que eu falei no início do podcast anterior, que o rol é exemplificativo, nem mesmo o Código de Processo Penal e a legislação extravagante limitam o juiz. Ele pode produzir uma prova que, desde que seja lícita, ele prova de produzir, ou as partes podem produzir, a gente vai chegar nesse limite de produção de prova pelo juiz também. Ele também não é limitado às provas existentes no Código de Processo Penal. Evidentemente, qual que é o controle que se faz da atividade do juiz? Que tem uma liberdade para apreciação das provas, é que há necessidade de fundamentação. As pessoas às vezes esquecem que talvez a principal atividade do juiz na hora de proferir um pronunciamento judicial é a fundamentação. Isso está previsto no artigo 97 da Constituição Federal. A necessidade de fundamentação das suas decisões. Isso, 93 de nono. 93. Isso, nono. 93 de nono. Isso. A necessidade de fundamentação das suas decisões. É ali que você faz o controle, é ali que você aplica o sistema de freios e contrapesos, o sistema de controle mútuo, é com a motivação. Então não é simplesmente o juiz de forma livre, como se fosse de uma forma arbitrária, alterar os fatos do processo e interpretar a prova do jeito que ele quer, né? Agora, é claro, tudo depende de interpretação, né? Essa é aquela frase até do direito. Você fala, se a norma é clara, não precisa interpretar. Mas para eu falar que a norma é clara, eu já interpretei. A interpretação ela é pressuposto de tudo. Você não existe, tanto que alguns falam que não existem fatos, só existem interpretações. Você, de fato, vai interpretar aquilo que aconteceu. A gente falou isso quando a gente falou sobre standards probatório, né? Quando a gente fala... Até mesmo a expressão para além da dúvida razoável, ela tem uma carga de interpretação. Não adianta, nós impomos limites à magistratura, ao Poder Judiciário, que é o dever de fundamentação, que é aquele limite que nós falamos também no podcast anterior, de que as provas devem constar nos autos do processo. A gente não pode buscar elementos extra-autos, né? Que é aquela frase, né, de que não está nos autos, não está no mundo. Aliás, a exposição de motivos do Código de Processo Penal é clara em dizer lá, o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos. Está lá na exposição. Aliás, para quem estuda para concurso, eu recomendo que leiam as exposições de motivos, porque é bem interessante. Tem muita coisa... O CPP é bem legal. A nulidade, então, é bem interessante. O CPP é ótimo. Nós temos esses dois limites, a necessidade de fundamentação e a necessidade que as provas estejam produzidas no processo. E na forma do artigo 155, em contraditório. Mas a gente não pode negar, bem ou mal, existe um grau de discricionariedade. Eu tenho até muito cuidado para falar isso, porque discricionariedade não é uma coisa... liberdade total para decidir da forma como ele quiser. Mas um grau de discricionariedade na apreciação da prova vai existir, até mesmo quando a gente impõe estándares probatórios. E isso, a gente não pode fugir disso. A nossa Constituição elegeu um poder para que se faça a interpretação. Um poder que se faça a interpretação pela última vez, e é o Poder Judiciário. O Abud cita até aquela frase de um autor americano, né, que onde começa a discricionariedade acaba o direito, que passa a ser a coisa assim, livre. Mas assim, é complexo, porque você imagina o seguinte, uma testemunha fala, aconteceu isso. Perceba que quando o juiz julga e diz assim, condenei porque uma testemunha me disse que aconteceu isso. Isso não é nem indução nem dedução, isso é abdução. O fato de se a testemunha tiver mentido, se ela tiver errado, tecnicamente a sentença está correta, mas não é o que aconteceu no mundo da vida. Então veja a dificuldade do que é julgar, né? E assim, esse é um debate grande do que tange a epistemologia, né? O fato de ser juiz não lhe dá
A gente fala assim, a gente tem uma experiência de saber se a pessoa está mentindo ou não. Mas isso é uma lenda, gente. Você não sabe, ficou mais nervosa, ficou menos nervosa, segura. E você tem uma série de limitações, a teste da verdade, a soro da verdade, se você vai admitir isso no futuro ou não para as testemunhas. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado no que tange a essa questão. Mas a preocupação é essa, a preocupação é estabelecer limites. Hoje se fala em fundamentação exauriente, ou seja, o juiz é obrigado a apreciar todas as provas, não apenas aquelas, porque a nossa tradição qual é? Eu analiso as que eu vou usar. Acho que aqui você simplesmente... já 2 testemunhas falaram, não preciso citar todas as testemunhas, eu não preciso citar... Foi essa a prova. Mas alguns falam, não, era bom ter fundamentação exauriente, que você aprecie tudo que foi alegado e que você se manifeste sobre todas as provas, né? Isso vale para as partes também. O Mitidiero é um autor muito interessante nesse ponto lá do processo civil, quando se discute, fundamentação, algumas coisas não podem ser só para o juiz, isso tem que valer para as partes também. Quando a parte indica o meio de prova, quando a parte diz, mas qual é o valor, por quê? O que você quer provar com isso? Não é só a ideia é colaboração. Prova testemunhal, para mim, é clássico. Intime-se as partes para que apresente... eu acho não, né? Tanto no processo civil quanto no processo penal. Você tem lá o número de testemunhas que você pode produzir em audiência, mas em todos os meus despachos... coincidentemente hoje mesmo orientei a assessoria, porque eu estou acumulando com uma vara civil, a fazer o despacho nesse sentido, porque muitas vezes as partes vão para a audiência de instrução, levam testemunhas porque acham que precisam levar testemunha, não é necessário, marcou uma audiência, arruma 3 testemunhas para irem. Pior testemunha de canonização, né? Sim. De conduta. Se você nada, doutor, se você que é gente boa, vai à igreja, torce pro Pai Sandu, aí é diferencial. É uma causa de redução de pena. Não, alguma coisa. Uma atenuante, né? Não? Já mostra Pois eu determino que indique. Para quê? Qual que é o motivo da A própria prova produção documental, por exemplo, diferente do processo civil, aqui não tem preclusão. A regra é que você pode juntar documentos em qualquer momento. Então, assim, doutor, eu quero agora juntar esses documentos. Beleza, mas o que ele vai ser importante? Até agora ia para alegações finais. Por que não faz lá depois da... Você quer juntar esses documentos? O que esses documentos, de fato, são relevantes? Vão ajudar, né? É isso mesmo. Então, você precisa ter isso. E vamos lá no 155 tem 2 situações importantes para a gente falar. Uma, a utilização de provas exclusivas do inquérito. Vamos começar por esse. É possível condenar com provas produzidas exclusivamente durante a fase de investigação? Pergunta de pegadinha de concurso. Vamos lá. Primeira questão importante. É possível. Primeira questão importante. Regras e exceção, né? Mas só uma coisa importante. Eu entendo que se produz provas em inquérito. Sim, eu também. Eu sou dessa corrente. Agora, existem autores que a expressão que o código usa aí no 155 são elementos informativos. Então, existem autores que dizem o seguinte, olha, no inquérito só existem elementos informativos. As provas serão produzidas só no processo. E aí, o melhor exemplo de uma prova que muitas vezes é irrepetível é o exame de corpo de delito. Meu amigo, o exame de corpo de delito ele é feito no inquérito. Isto não é um elemento informativo, isto é uma prova. E maior parte das vezes... Sem contraditório. Pronto. Né? E você não consegue repetir, porque os vestígios muitas vezes desapareceram. Então porque aqui se pega a literalidade. Não, o código usou elementos informativos. Não existe prova no inquérito. Com todo respeito, para mim é possível sim falar em provas em qualquer fase. Até provas extraprocessuais, que podem ser, como a gente vai discutir depois, emprestadas. Então eu não tenho sentido, com todo respeito, a falar que prova é só aquela produzida perante o juiz. Só né? Não penso desse modo. Aliás, conceito de provas antecipadas, cautelares e repetitivas. As provas são produzidas durante o inquérito. As provas irrepetíveis, o exame de corpo de delito, você falou. E prova antecipada é produzida durante o inquérito. Tudo bem que a prova antecipada é produzida em contraditório. Mas ainda assim o contraditório... Sim. É um exemplo muito importante. Contraditório clássico. Depende, mas às vezes é. Um exemplo muito importante é aquela discussão do 366, que se autoriza antecipar a oitiva. Então, muitos já defendem que você poderia já antecipar até para a fase de inquérito. Por quê? Porque o cara fugiu, por exemplo, da polícia.
Você conseguiu fazer o flagrante, mas logo depois ele fugiu. Então você poderia antecipar o depoimento daqueles policiais justamente para que produza um efeito maior do que simplesmente o mero depoimento inicial. Eu lembro do manual do Conselho Nacional de Justiça antigo, que recomendava aos juízes, quando suspendesse o processo e o prazo prescricional, que produzisse as provas antecipadamente. Especialmente policiais. Porque os caras vão esquecer, cara. Quanto mais tempo demorar, maior a chance dele. E aí eu insisto, que prejuízo que tem? Não, veja, André. Você pode repetir posteriormente. Eu até acho um paradoxo. Se o pessoal critica o depoimento de policiais ou outros depoimentos, porque a memória ela é factível e ela esquece, por que você não garante o contraditório e antecipa e ouve logo? Porque o melhor momento, então, teria que ser ouvido logo que o crime aconteceu. Até porque policiais, especialmente policiais militares, fazem assim centenas de ocorrências por semana. Você exigir que o cidadão lembre de todas elas. 3 anos depois, 4 anos depois, 2, 6 meses. Aí não me diga que a culpa é a duração do processo, né? Porque a memória ela é falível e essa repetição de situações parecidas faz com que haja, mesmo que seja 6 meses depois, o cara não vai lembrar com riqueza de detalhes como ele lembra no momento do auto de prisão em flagrante. Agora, é claro, por exemplo, situações óbvias, né? Auto de prisão em flagrante com 3 policiais, os 3 depõem rigorosamente a mesma coisa, sem mudar nenhuma linha, nenhuma vírgula. Só teve um depoimento, o resto foi copiar e colar. E também não existe. E cada um isso quando ele não vai lá no BU, o BU, o boletim unificado. Ele, o policial, narra, e aí pegam aquele depoimento que o policial militar fez narrando e joga no depoimento dos autos em flagrante. Mas aí, pessoal, a gente tá falando então de crítica. Isso claro, é errado. Claro que é. Isso tá errado. Claro que Esse auto de prisão em flagrante, por exemplo, deve ser relaxado. Ele é nulo. Exato. Porque você não tomou o depoimento dos policiais. Você dificulta, você complicou a situação, ao invés de você cumprir as regras da lei. Quis fazer o negócio para ajudar e acabou complicando. Uma pergunta que me mandaram aqui, BD, é qual que é o nosso posicionamento no que diz respeito à leitura do depoimento dos policiais. E aí vou contextualizar a questão fática. Muitas vezes, justamente pelo fato do policial atender diversas ocorrências, muitas e muitas vezes, e hoje eu estou na execução desde 2019, então tem bastante, eu faço várias instruções, de vez em quando eu estou respondendo para uma outra vara, mas era muito comum quando eu estava na vara de conhecimento, que os policiais chegavam lá e muitas vezes, 6 meses, 8 meses, e já não lembrava do fato. Não era nem questão de 3 anos, 4 anos, que dificultaria ainda mais. E eles pediam, o doutor pode ler o depoimento que eu prestei na polícia para eu me lembrar do fato? Eu sempre permiti, né? Muitas vezes a defesa fazia essa impugnação, porque acreditava que eu não poderia fazer, porque senão estaria induzindo o policial a lembrar dos fatos, e eu sempre dizia o seguinte: olha, há uma diferença aqui. Eu ler o depoimento do policial, e muitas vezes era o Ministério Público, né, que iniciava o questionamento, não era nem eu. Ler o depoimento dos policiais, você confirma? Confirmo. E acabou? Isso para mim não serve. Essa prova, evidentemente, nunca serviu. Então eu deixava isso muito claro. Outra situação é o Ministério Público ler o depoimento e depois passar a questionar e o policial se lembrar a partir da leitura desse depoimento e contribuir com informações. Não repetir meramente o depoimento que está sendo ali prestado. Então eu acho assim, um exagero falar em violação da ampla defesa, acho um exagero falar que eu estaria de alguma forma... que o Ministério Público, né, estaria de alguma forma induzindo a testemunha a falar o que ele quer ouvir, e eu acho meramente uma possibilidade de você dar uma refrescada na memória, relembrar os fatos. Repito, é diferente ler e dizer assim: o senhor concorda, o senhor confirma esse depoimento, ratifica? Estou satisfeito. Eu já vi muito promotor fazendo isso também, com todo o respeito que eu tenho ao Ministério Público, já vi muito promotor fazendo isso. Lê o depoimento. O senhor confirma? Confirma, estou satisfeito. E o STJ recentemente pacificou que isto não vale. Isso, e eu concordo. Isso evidentemente não vale. Eu concordo, não tem sentido. Não tenha dúvida que não vale. A questão para mim é o seguinte, André. O Código de Processo Penal é expresso no 204, só me engano, parágrafo único, ao falar o seguinte: é permitida a testemunha consultar apontamentos. É isso que eu ia falar.
Cara, se ele pode consultar o que está no inquérito, qual é a diferença dele ler o inquérito, ler o depoimento dele próprio? Eu não vejo nenhum problema. Agora, é claro, você vai fazer perguntas. Exatamente isso. Posso ler? Não precisa ler para mim, não. Posso ler? Passava o olho ali, lia. Ah, já lembrei quem era. Não, esse fulano, eu abordei assim, assado, realmente, ele é irmão do... Porque as pessoas acreditam que não, mas os policiais que trabalham em determinada área conhecem as pessoas que foram abordadas mesmo. Muitas vezes conhecem até mais outras coisas. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui, a gente precisa, na verdade, até respeitar mais o trabalho de inteligência da Polícia Militar, que é fantástico. Fantástico o trabalho de inteligência da Polícia Militar. O trabalho que a P2 faz, levantamento de dados. Então, ainda bem, fugindo um pouco aqui da questão, mas ainda bem que o Supremo pacificou uma questão acerca da representação pela busca e apreensão, que não é exclusiva da autoridade policial, com todo respeito aos delegados de polícia. Lógico, são situações distintas, mas o trabalho que a Polícia Militar faz não é só ostensivo, também é de prevenção. Nessa questão de atividade, a gente pode falar de investigação, porque eles né, não se incomodam, assim, a PM não investiga, utiliza até uma expressão que me fugiu aqui agora. A gente não pode ignorar isso. E eu não vejo nenhum sentido nessa alegação de violação para defesa quando você lê o depoimento policial. Eu não consigo enxergar onde isso. Eu também. Eu acho que não se trata de uma indução. O depoimento dele é o que ele falou. E a gente cria um circo. Qual é o circo? O policial, então, lê um dia antes o depoimento porque se você proibir, o cara possivelmente vai adotar essa prática. Porque chega lá antes, né? Ele vai ler um dia antes, porque foi o que ele próprio falou. Então, assim, a gente precisa ter coerência. Eu não posso induzir algo que ele próprio já falou. E eu vou dizer uma coisa. Não era incomum o policial ler e falar, doutor, não lembro. Sim, claro. Não lembro. Claro. A gente chega numa vara que... A gente tá, às vezes, uma vara que ficou muito tempo sem juiz, então você tá pegando um processo de um homicídio que aconteceu 5, 6, 7 anos atrás. Eu li o depoimento, não estou me lembrando desse, não lembro desse caso, não lembro como é que foi, não lembro. Eu sei, eu confirmo que foi que eu assinei, eu confirmo que essa é a minha assinatura, mas não me lembro do caso. Ué, altamente possível isso acontecer, acho que até mais é o mais correto mesmo. Se o policial não lembra. Claro. Quem é inventando? Não, eu sempre falei isso. Eu tenho que deixar os policiais até bem à vontade. Claro. O senhor não está aqui obrigado a falar e a lembrar e a confirmar nada, não. O senhor tem que me falar a verdade. Tá? A obrigação sua é essa, né? A obrigação legal é essa. Perfeito. Eu acho que essa é uma questão importante. A Defensoria também da União tem essa tradição lá na vara. Ela sempre faz essa impugnação. Né? Tá no papel dela também. Não vejo nulidade. Eu não vejo nulidade. Eu indefiro, mas acho também que está no papel dela. Que é possível e necessário, às vezes, fazer essa para contextualizar, para fazer a contextualização e, a partir dali, fazer perguntas. Não vejo nenhum... Agora, concordo que só dizer sim, tá tudo certo. Não dá para só prova, fazer... Isso não é depoimento, isso aí Se fosse assim, não precisava tirar o policial de casa. Sim, exato. Simplesmente, o depoimento dele já tá aí. Ele não vai... Que policial que vai dizer não prestou o depoimento? Não ratifico, não. É verdade. O delegado alterou meu depoimento. Vai acontecer verdade. Isso. Sistema da íntima convicção ou prova livre ou certeza moral do juiz. Quer falar das exceções ou depois do livre convencimento? Não, vamos falar, depois a gente fala das exceções. Vamos falar, ué. Cara, nós temos um rol de exceções ao sistema do livre convencimento motivado. Uma exceção é o sistema da íntima convicção. A gente pode tratar como uma primeira exceção tradicional no Brasil, que é o caso do júri. Sim. E o júri vai além da íntima convicção, porque o juramento dos jurados que está no CPP, veja... Concito-vos a julgar essa causa de acordo com sua consciência. Exato. Consciência, veja. Ele está mandando julgar de acordo com o direito, de acordo com a lei. E o ditame da justiça. Pô, eu não falei tudo certo, não. Concito-vos a julgar esta causa de acordo com... Mas quando você fala consciência, olha o poder do jurado. O jurado tem o poder de ir além do direito. Que é a consciência Esqueci dele. Da imparcialidade. Concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade, a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Diga aí. Olha o poder do cara. Diga aí. Né? Tem um livro, O que é Justiça. Sim. Você vai falar isso pro jurado, de Sim. acordo com os ditames da justiça. Ninguém conseguiu definir justiça até hoje. Sim, loucura.
Tem um sueco, Alf Ross, que diz assim, não consigo definir injustiça, eu defino injustiça, como um tapa na mesa. Você diz assim, isso não dá, então você sabe que está injusto. Mas é claro que definir justiça é uma coisa milenar, você também tem N definições e é difícil encontrar qual é a melhor... Que critério você vai usar como... Porque de acordo com o critério, o mais justo é o diferente, né? Eu cito na minha tese de doutorado, você falou dela hoje, uma passagem do Amartya Sen, que ele mostra uma questão muito interessante, né? Diz assim, qual é o certo? Você tem uma criança, por exemplo, e 2 crianças, uma produziu a flauta, tá? E aí qual é o certo? Uma produz a flauta e a outra quer brincar com a flauta. Aí ele faz essas cogitações. Vamos imaginar que a criança que quer brincar tem N outros brinquedos e a flauta não tem. Então o certo é ela que produziu ficar com a flauta, mas ela não sabe tocar. Uma outra criança sabe tocar. Então o certo é deixar com a criança que sabe tocar a flauta, o certo é deixar com a criança que fez a flauta, o certo é deixar com... Então você tem vários critérios, uma coisa besta, para resolver qual é a melhor forma. Eu brinco que, por exemplo, entre irmãos, aquela piada é a melhor forma, se você tiver só 2, né? Sempre dá briga, né? A melhor forma não tem erro. Um divide, o outro escolhe. Quem divide, põe no meio, meu amigo. Bolo. Um parte, o cara põe no poder de escolha do outro, ele não vai correr risco. Ele põe uma régua, se puder. Ele põe uma régua. Então, assim, definir critérios, essa que é o nosso grande problema, encontrar critérios razoáveis, e aí você tem argumentos de justiça equitativa, utilitarista, enfim, N possibilidades de discutir justiça distributiva. Então, o problema do júri, a íntima convicção, ela realmente no júri ela é muito poderosa. Você nunca sabe o real motivo que o jurado condenou ou absolveu. Você não sabe se está usando extra alto, se você não sabe se está usando a convicção. Foi com a cara do promotor, foi com a cara do advogado. Exato. Então, essa é uma preocupação, mas é uma exceção. Então, uma exceção importante é a íntima convicção. Acho que a segunda exceção é o sistema de prova tarifada também, Pronto, que é uma exceção. Que nós temos vários casos importantes. Um a gente já falou hoje, que a confissão não supre falta de exame de corpo de delito. Eu não posso condenar, a confissão prova só autoria. A confissão nunca prova materialidade delitiva. Isso é muito importante, é uma segunda exceção. Uma terceira exceção que a gente... 62, morte do acusado. Sem dúvida. Comprovação por certidão de óbito. Exato, a única maneira legítima de provar que ele morreu é por certidão. Inclusive a certidão de óbito falsa, ele seja um juízo de inexistência de uma decisão judicial, né? Segundo posição clássica aí do Supremo Tribunal. Esse argumento é muito importante, André. Esse caso é muito importante, só para contextualizar vocês. Qual é o problema? Se você junta uma certidão de óbito falsa, se você não adotar esta posição do Supremo de que ela é inexistente, você teria o nebis in idem. Você não poderia prosseguir porque já teria sido extinta a punibilidade. Então você não teria como... Mas seria uma forma de revisão... Pro societar que é vedada. Quando você diz que aquele pronunciamento é inexistente, você supera essa questão de se dissesse que era nulo, exato, você não poderia reconhecer a nulidade. Seria revisão pro societar. Mas tem o problema da prescrição. Sim. Como a prescrição está correndo. Então, sim, se você descobriu isso anos depois, só lamento, meu amigo. Realmente. Só lamento. Realmente. Então você tem esse problema. No meu livro de princípios com Senna, a gente até aborda que existem situações na Europa que a Corte Europeia já pacificou que, por exemplo, o réu não pode se beneficiar de sua própria torpeza. Então, por exemplo, o réu que falsifica, não só essa questão, mas outras questões, você poderia levar essa lógica da inexistência para outras situações. O exemplo clássico, o réu sequestra todas as testemunhas, não tem revisão processuária, foi absolvido por falta de prova, mas você prova isso, só vai processar pelo sequestro. Não, meu amigo, isso aqui, que é o nebis in idem, foi para você não sofrer angústia de ser réu mais de uma vez, não foi para você tripudiar e detonar o processo. E olha que quando se a gente estuda o nebis in idem, vai estudar alguma jurisprudência do Supremo, eu já vi o Supremo num processo em que se reconheceu uma excludente de ilicitude, que seria o exercício... Inquérito, você está falando, aquela discussão do inquérito. Eu vou lembrar aqui agora. Depois eu vou puxar aqui, mas se o Supremo reconheceu que era possível reabrir o inquérito policial quando ele havia sido extinto por exercício regular de direito.
Isso mesmo. Entendi. Era com relação a um policial. O Supremo reconheceu a possibilidade de reabrir a investigação com base em novas provas, né? Ou seja, aquela clássica que a gente fala assim, olha... e a gente vai fundo, né? Se a exclusão de antijuridicidade ela na verdade, para ser tratada na antijuridicidade ou na tipicidade, que a gente vai discutir aqui, tipicidade conglobante, né? Você ainda lembra das aulas de direito penal. Duas coisas. Parte geral. Duas coisas. Mas eu confesso que eu fiquei meio balançado com essa decisão do Supremo, porque foi reconhecida uma causa de exclusão de licitude. Duas coisas aí importantes. 3. Primeiro, vou indicar a tese de doutorado do ministro Schietti sobre nebis in idem. Ela acabou de sair a segunda edição pela Juspod, tinha uma edição mais antiga, saiu agora esse ano. Então vale a pena dar uma olhada, porque esse é um tema fundamental. Segundo, eu sou totalmente contra falar em coisa julgada sem processo penal. Sem processo. Então qualquer arquivamento de inquérito, por mais que o Supremo diga que o arquivamento de inquérito baseado em atipicidade faz coisa julgada, veja, eu tenho o paradoxo de falar em coisa julgada sem processo. O nebis in idem é para evitar que alguém seja acusado 2 vezes. Se ficou no inquérito, meu amigo, não teve acusação. Se ficou no inquérito, não teve acusação. Então, eu não vejo sentido em... Ele não sofreu as angústias do processo penal. É claro que você diz assim, cara, mas tem que estabilizar expectativas legítimas. Você vai ficar sempre com aquela espada de Damocles na cabeça, podendo ser processado 5 anos, 10 anos depois, a prescrição está correndo. E a questão é de novas provas, como qualquer situação de inquérito. Quer dizer que você tem direito adquirido a uma legítima defesa que não foi legítima defesa, só porque foi reconhecida ainda numa investigação precária? Então, eu particularmente, eu também não concordo com a ideia de que eu possa acusar alguém para que ele seja absolvido no final para garantir a coisa julgada. Isso não tem sentido, uma vez que para eu processar tem que ser crime. E se é legítima defesa, não tem crime. Mas que eu não concordo. Eu preciso pensar um pouco mais sobre isso. Nesse caso em específico. Nesse caso em específico, que é um pronunciamento, talvez com a alteração do Código de Processo Penal, e que o arquivamento do inquérito deixe de passar pelo juízo, talvez até aceite melhor. Tá bom. Mas quando há um pronunciamento judicial, por exemplo, que reconheça... Tá bom, isso foi o 28 que reconheceu. O juiz disse que não tem legítima defesa, o MP não tem no 28. Continuou no MP. Então, assim, mas de qualquer modo, para mim o problema é um problema prévio, é estabelecer a partir de quando eu posso falar em nebis in idem. Né? Ninguém pode ser processado, acusado 2 vezes pelo mesmo fato. Então, é acusado. E em inquérito, por mais que cause dano, por mais que cause constrangimento... É uma decisão que admite... A impronúncia é bem complexa. A impronúncia é bem complexa. Eu, de fato, concordo com uma boa parte da doutrina que entende que a impronúncia deveria fazer coisa julgada. Apesar de não ser a nossa tradição, eu entendo que a impronúncia sim. Porque, na prática, a primeira fase do júri é praticamente idêntica a qualquer outra... Sim, é uma instrução. Então, para mim, primeira fase ele do júri sofreu angústia. O problema, na verdade, BD, é que as pessoas não sabem diferenciar absolvição sumária de impronúncia. Existe uma falta de compreensão, às vezes, do que é absolvição sumária e do que é impronúncia. Vamos lá. Mas na absolvição sumária, para mim, também faz coisa julgada. Não, sem dúvida. Mas a absolvição sumária, classicamente, ela faz coisa julgada. A impronúncia, não. O problema é que o que constantemente acontece não há provas, não foram produzidas provas, impronuncia. Sim, quando, na verdade, deveria ter sido absolvido sumariamente. Entendi. Propriamente não seria tecnicamente uma impronúncia. Porque a dificuldade é que a absolvição sumária veio com a reforma, não existia absolvição sumária antes, aí a impronúncia se repete ainda aquela parte que é anterior, mas ficou incongruente. Não tem sentido você sofrer toda a angústia ali, no final o juiz pronunciar e depois não, agora que surgiram, não, ele já sofreu as angústias, paciência. Pois é, preciso pensar sobre isso. Alguns países têm uma situação intermediária, sabe, André, que eu acho interessante. Tem países, salvo engano, a Itália ainda tinha, me fugiu agora qual é o país, que o promotor pode, no final do processo, falar o seguinte: olha, não tem provas, mas suspende por 2 anos, para ver se eu acho as provas. Então, dá mais 2 anos. Você tem um prazo de suspensão no final para tentar ver se aparece. Se não aparecer, acabou, meu amigo. Acabou.
Mas eu acho assim... Isso não funciona no Brasil, não. Não, jamais. A nossa grande dificuldade sempre, para mim, é as consequências da violação da presunção de inocência. O problema é que, na prática, ser réu no processo causa uma série de consequências de compliance, com o vizinho, com a família. Não adianta falar que tem presunção de inocência quando, na prática, a gente sabe que você não faz negócio, você olha... Redes sociais, então, nem se fala. Né? O problema das redes sociais, como o pessoal brinca, é que ela não processa. Ela processa, julga, executa e cancela o cara. E dane-se. Aliás, já falei isso mais uma vez. Eu acho que o Instituto do Cancelamento da Internet é a coisa mais fascista que existe dentro das redes sociais, dentro da internet. Mas talvez seja um exemplo privilegiado do que não se deva fazer, do que a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio e de quanto é importante existir regras jurídicas, né? Essa é a grande dificuldade. Não que alguns não mereçam, mas o fato é que a gente tem que entender quais são os limites. Né? Rapaz, o difícil é isso mesmo, porque a gente fala assim, a gente é juiz, mas a gente é humano, né? Claro. É claro que a gente vai ter um cuidado, né? Precisamos ter um cuidado muito maior, mas há situações que de fato causam um asco. Esse caso hoje, eu terminei hoje um artigo, eu tinha que cumprir lá estava falando contigo, e eu fiz uma citação que eu achei muito interessante, porque uma série de estabelecimentos de regras para a inteligência artificial. Eu falo, poxa, essas regras estão lindas. Só queria ver se a gente conseguia aplicar para a inteligência humana mesmo. Se a gente consegue que não apenas a inteligência artificial, mas a inteligência humana, eu vou citar aqui a passagem, eu lembro bem onde está. Afinal, eu fiz hoje o artigo, se eu não lembrasse hoje estava o negócio. Não vou conseguir. Parabéns para mim. Parabéns para mim. Por quê? Explico. Está em nota de rodapé. E o celular não mostra nota de rodapé. Esse é o problema. Eu tenho um grave defeito. Eu escrevo com muita nota de rodapé. Porque tem que citar fonte. Cara, eu gosto de nota de rodapé. Mas... A FDV tem uma orientação de a gente fazer a tordata. Eu odeio essa citação. Eu também só gosto de nota de rodapé. Para mim é o melhor modelo. É bem melhor, que você deixa o texto mais limpo. O cara que ler, vai lá e lê o rodapé, ué. Mas é bom ler o rodapé. As grandes... Sim, as melhores sacadas. Onde aprofunda. E é o que a gente fala para vocês sempre, que quer estudar academicamente, cara. Leia as notas de rodapé e leia a bibliografia do autor. Aquela bibliografia tá ali não de enfeite. Aquilo ali é um caminho para você ir na fonte que o cara pesquisou. Então é fundamental ver a bibliografia. Aliás, eu comprava muito livro assim no passado, né? Primeiro deixa eu ver o que o cara pesquisou. Se o cara leu só o básico, esquece. O cara não vai ter de onde... Ou o cara tá inventando, entendeu? Ou não dá pro cara fazer uma coisa bem. Se aquela bibliografia ali que ele pesquisou, ela é uma bibliografia básica, né? ABC, não dá, meu amigo. Não vai ter como o cara ir muito além na frente, mas tudo bem. Mais alguma exceção que você lembre? Temos. Outra exceção importante em relação ao estado de pessoas... 55, né? Parágrafo único do Código de Processo Penal. Exato, temos a súmula do STJ, por exemplo, de menoridade, súmula 74. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil, para ser bem exato. Isso, súmula 74 do STJ, né? Fala da menoridade. Ou seja, do que a gente tem aqui, a regra no sistema processual brasileiro é o sistema do livre convencimento, motivado, mas prova tarifada e a íntima convicção são as principais exceções. Exato. E dentro desses, nós temos diversas situações. Uma última que é fundamental, André. Essa é muito importante, não está na lei, está na 12.850, não está no código. Que é 12.850 é a lei de crime organizado. Que o juiz não pode condenar com a palavra do delator. Hoje foi até ampliado com o pacote anticrime, porque antes falava que o juiz não podia condenar com a palavra do delator. Hoje o juiz não pode receber a denúncia, condenar e determinar medidas cautelares com base na palavra do delator. Então esta é uma exceção. Não adianta o juiz falar, estou convencido pelo que o delator falou, ele é culpado. Por isso que isto corrobora o que a Itália já fazia e o pacote colocou, que a delação premiada não é um meio de prova, é um meio de obtenção da prova. A palavra do delator em si não serve para nada, serve para obter a prova do que ele fala. Então, isso é uma exceção ao livre convencimento. Por mais que o juiz esteja plenamente convencido, a palavra do delator não serve.
há um limite e nós temos aí agora ampliado com o pacote anticrime, porque antes se falava só não podia condenar. Agora se passou, além de não condenar para evitar o processo, parênteses, o Supremo chegou a admitir acusações penais baseadas apenas em delação, dizia que era possível receber denúncia só com delação, hoje não é mais. Hoje, expressamente, a lei proíbe receber denúncia. Estou tentando achar o dispositivo aqui. Acho que eu tô... E a única ressalva que eu acho importante no que tange às medidas cautelares que seriam proibidas a partir da palavra do delator é que é o debate se eu posso proibir busca e apreensão para conseguir aquilo que o delator fala que está em um determinado local. Porque aí você limita a própria produção da prova. Uhum. Eu concordo que você não vai prender alguém pelo que o delator fala. Mas no que mas a delação não é um fundado receio para justificar a busca e apreensão? Pois é, o problema é a interpretação e o alcance que você dê à Lei 12.850, especificamente. Está aqui no começo, no parágrafo... Tá aqui, ó. Só para a gente não... Parágrafo 16 do artigo 4º. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Cautelares reais ou pessoais, recebendo não sei o que, crime, sentença condenatória. Então, quando falo em medidas cautelares reais ou pessoais, que é o problema. Busca e apreensão. Mas a minha interpretação desse artigo é que isto vale para outras coisas. Né? Não posso prender, não posso, mas no que tange especificamente a um documento, por exemplo, que o delator comprove a sua própria delação, que essa restrição por exemplo, absurda. Eu posso, então, na sua interpretação, deixa eu ver se eu entendi aqui, se tiver só o depoimento sem comprovação nenhuma, eu não posso, evidentemente, com base nesse depoimento, processo nem prender nem busca. Perfeito. Mas se acompanhado dessa delação tiver indícios de prova documental, algum outro tipo de prova, aí você não estaria se valendo somente e exclusivamente da delação para determinar a busca e apreensão, mas sim com base na delação aliado a esses outros documentos. Aí não vejo problema nenhum. Também concordo. Só lembrando que não se aceita a corroboração cruzada. O que um falou, o outro concordou. Pronto. É só lembrar que se eu somar 0 várias vezes, continua dando 0. 0. Então, se eu não posso usar a palavra, não é porque tem 4 palavras que eu vou poder corroborar uma com a outra e falar que agora está fundamentado, né? Então, pois mas eu acho que isso, assim, na minha visão, acho que não entende. Se essa interpretação prevalecer de fato, eu não acho nem desproporcional essa alteração, não. Se eu não posso eu preciso dar uma carga de valor a um depoimento, né? Se esse depoimento é só um depoimento sem nenhum tipo de comprovação... E era o grande A gente vai discutir aqui uma coisa, depois a gente vai aprofundar. Fora de uma questão da delação premiada, da colaboração premiada, que é a questão da palavra da vítima, né? Sim, em determinados casos, qual dar. O peso que você deve dar. Esse é um tema muito e legal. tal, que é interessante também, especialmente no caso de crimes sexuais, que você tem as situações em que ele normalmente... Ele é cometido às escondidas, né? Então, de fato, você tem... Eu indico um artigo do Ronan, no J. Um colega de juiz em Minas, Ronan. Se você colocar no J, você acha o especial aqui. Valor probatório da palavra da vítima. Ronan Rocha. Vale muito a pena ver o artigo do Ronan. Ele está terminando doutorado na Alemanha agora e o artigo dele é bem interessante para desmistificar algumas situações sobre esse tema, né? Sobre o que significa. Ronan Rocha, né? Ronan Rocha, o especial valor probatório. Especial valor probatório das declarações do ofendido. Critério legítimo de valoração da prova ou clichê jurisprudencial. Bacana, tá aqui, ó. Vou deixar para ler. É um livro que vale, é um artigo que vale muito a pena ser lido. Vou ler hoje. Que ele vai redimensionar, mas a gente aprofunda esse artigo no outro podcast. Nós estamos chegando aqui aos 5 minutos finais, BD. Vamos tentar fechar o tema aqui. Que nós estamos falando aqui das exceções aos temas do livre convencimento, depois iríamos passar para as fases do procedimento probatório, que daqui a pouco a gente entra em ônus, que é legal também, né? Fases, proposição, admissão, produção, valoração.
Mais alguma coisa sobre... Só um parênteses. Essas fases, elas parecem bobas, mas elas são muito importantes. Claro que são. Uma das questões que eu acho bem interessante, por exemplo, é o debate sobre interceptação telefônica no prenal e emprestar para o cível. Só abrindo um parênteses, por que isso vai ser importante? A professora Ada Pellegrini, por exemplo, defendia o seguinte: eu não posso conseguir por meio oblíquo o que eu não posso conseguir por meio direto. Então, se eu só posso interceptar para o penal, se eu admito utilizar no cível, eu estaria indiretamente burlando a proibição do processo civil. O Supremo não pensa desse modo. O Supremo admite que a prova emprestada do processo penal para o civil na interceptação. E aí que esta divisão é importante, porque a Constituição fala que você só pode propor para penal. Você só pode propor e admitir para penal. A Constituição não fala que você não possa valorar e utilizar para outro. Então, essa divisão, por exemplo, aí para aqueles que defendem que você pode usar como prova emprestada, que é a posição hoje do Supremo, a Constituição colocou propor e admissão para fins penais. Ponto. Uma vez admitido, não tem mais o que ser preservado. Então, essas outras fases poderiam ser utilizadas. E um parênteses, né? Esse artigo é aquele artigo que o ministro Jobim publicamente declarou que ele fez, você sabe, na hora de fazer... Na hora de mandar para a publicação, ele... Isso. Na hora de correção gramatical, ele incluiu coisas que não estavam. Inclusive, ele é bem truncado, né? Tem várias interpretações. Porque alguns falam que não tinha no último caso, que ele admitiria, que é o que foi aprovado pelos constituintes mesmo, não tinham no último caso. Enfim, coisas de Brasil, isso é público, vamos ver como é que se interpreta. O que prevalece é essa limitação mesmo. Atividade de interpretação é um negócio difícil. Cara, mas tudo na vida interpretar é dar o sentido, né? Alguns falam isso, né? Qual é o limite da interpretação na mutação constitucional, por exemplo, até onde você pode atualizar sentidos. O poder de atualizar é muito grande, o poder de interpretar é o que você vai, na prática, fazer o alcance daquele instituto, que as palavras, elas são ambíguas e vagas. Como as palavras são ambíguas e vagas, você sempre tem uma margem de interpretação. Discricionariedade, do que for. Você tem, como são os fatos, né? O professor Deodato foi meu orientador no doutorado, ele brinca muito, cita muito aquela frase, né, em matéria de provas: contra fatos não há argumentos. Aí ele fala que isso é uma grande falácia, porque o nosso problema é que fatos, cara pálida. Porque quando você vai discutir os fatos também estão sujeitos à interpretação. Você olhou, eu olhei, nós olhamos o mesmo fato e cada um vê de um lado. Essa expressão, até então, porque é falada por Adeodato, ela é uma manifestação de retórica pura. Claro, lógico, exato. Contra fatos não argumentos. É retórica pura. Exato. Aí está no campo dele. Para quem não sabe, o professor Adeodato é o professor de retórica do programa de mestrado e doutorado da Faculdade de Direito de Vitória. Por isso que a gente está lembrando aqui. Mas a gente chegou ao final aí do segundo episódio, 20º, né, pessoal? Chegamos aí a... Número cabalístico redondo, né? Redondo. Eu esperei ganhar um presente aqui, sem querer brincar com o pessoal da FIA, porque no 10º episódio nós ganhamos uma caneca. Chegamos ao 20º aqui, não ganhamos nem um amendoim, poxa. É verdade. A cobrança é legítima, Porque, de novo, viu, galera? Só para lembrar, é importante, a gente paga do nosso bolso os episódios. Nós não temos eu já fiquei, no 10º lucro, episódio. Nós não temos nada. No 10º episódio eu falei que eu ia distribuir umas canequinhas. Eu vou até me cobrar aqui pra gente poder... Vou mandar fazer umas 10 canecas aí, daquela do processo penal Ragnarok. Tem Coura que me pediu, tem um monte de gente que tava querendo na época aí, vou lembrar. Vou deixar as 2 canequinhas aqui também pra gente ficar tomando. É legal. Água com a nossa canequinha. Fazer. Pessoal, obrigado aí mais uma vez. Relembrando o nosso e-mail, processopenalragnarok@gmail.com. Sigam-nos nas nossas redes sociais, @guaxa_André, BD Júnior e BD Papão. BD Júnior Papão. BD Júnior Papão no Twitter. No Instagram e no Twitter são iguais. E eu olhei algumas perguntas que vocês me encaminharam aqui no Instagram, tentei responder a maioria delas. Hoje foram muitas perguntas, então não consegui nem responder a caixinha lá de noite aí, vou ver se eu faço isso. De qualquer forma, vamos incluir nos outros episódios também. A gente conseguiu. Na verdade, como a gente gravou 2 episódios hoje, né? A gente sempre tem o costume de gravar 2. Vai ter um prazo aí nos 10 dias pra gente gravar os próximos 2. Então até lá eu ver se eu faço de novo. Combinado. Porque foi legal, assim, eu acho bacana essa interação que o pessoal faz.
E eu respondi diversas perguntas aqui que foram colocadas, mas tem muita coisa para falar ainda. Tem muita coisa interessante. Pessoal, obrigado aí. Até logo a todos. Um abraço. Produção de podcast Fervo Digital.